Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Polícia Federal faz operação contra a suspeita de vazamento de prova do Enem no Ceará. Os transtornos provocados pelo temporal em Belo Horizonte depois de 3 horas de chuva forte. A dengue dispara no Distrito Federal. Os casos aumentam mais de 600% e 3 mortes são confirmadas. E ainda o painel em homenagem ao cantor Reginaldo Rossi, no centro do Recife, ficou pronto. Quarta-feira, dia 24 de janeiro, agora no Brasil TV. A Polícia Federal cumpriu mandados no Ceará contra um homem suspeito de postar nas redes sociais uma prova do Enem de 2023. Os policiais federais visitaram hoje cedo a cidade de Sobral, a 240 quilômetros da capital Fortaleza. Eles cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do homem suspeito de vazar o tema da prova de redação do Enem do ano passado. No local, os policiais apreenderam um aparelho telefônico. As investigações começaram em novembro do ano passado, quando o INEP recebeu a denúncia de que fotos contendo informações sobre o tema da redação do Enem tinham sido divulgadas nas redes sociais muito antes da liberação dos outros alunos que ainda realizavam as provas em locais diferentes. A denúncia foi encaminhada para a Polícia Federal, que começou um trabalho investigativo. Os policiais descobriram que a foto foi publicada daqui da cidade de Juazeiro do Norte, no sul do estado. Porém, o suspeito mora na cidade de Sobral, na região norte. Por isso que os mandados foram cumpridos lá. Ainda de acordo com informações da Polícia Federal, a identidade do suspeito não vai ser divulgada. Ele não foi preso, mas será ouvido nos próximos dias. Eu volto com você, Marcele. A Polícia Federal cumpriu hoje 3 mandados de busca e apreensão na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, como complemento da 23ª fase da Operação Lesa Pátria, realizada no começo do mês. Os alvos são 2 pessoas que teriam financiado ônibus para o transporte de manifestantes até Brasília, além de participar ativamente da orientação do movimento golpista do dia 8 de janeiro. Em Santa Inês, no interior do Maranhão, uma comerciante procurou a polícia para denunciar que está sendo vítima de ofensas e constrangimento no local de trabalho, uma loja de artigos de umbanda e candomblé que fica no mercado central da cidade. A vítima da intolerância religiosa é a dona de uma loja de produtos e artigos usados em rituais de religiões de matriz africana e também adereços. As ofensas começaram na segunda-feira, quando um homem se posicionou em frente à loja e disse que todas as pessoas que entravam no local iriam para o inferno e que as imagens que existem lá são coisas demoníacas. As imagens foram postadas nas redes sociais e no dia seguinte, ontem, o homem voltou à frente da loja e com mais ofensas e também dirigiu diretamente as ofensas à dona da loja. Cansada de tanto sofrer essas ofensas, ela procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência. O homem, identificado até agora apenas como Beto, circula pelas ruas da cidade de Santa Inês em pontos de grande movimento de pessoas e faz essas pregações. Mas nesse caso, ele dirigiu as ofensas à comerciante. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Que absurdo. A polícia ainda não identificou esse homem e, por isso, nós não tivemos acesso à defesa dele. A gente fala agora das fortes chuvas em Minas Gerais. 3 horas de aguaceiro afetaram quase todas as regiões de Belo Horizonte ontem à noite. Dezenas de árvores caíram, ruas e avenidas ficaram alagadas e vários bairros ficaram sem energia. Pacientes e funcionários da UPA Venda Nova ficaram ilhados depois que o córrego que corta a rua Doutor Álvaro Camargos transbordou. Carros foram arrastados e ficaram empilhados. Até o estacionamento da unidade de pronto atendimento foi atingido. Policiais ajudaram a resgatar um homem que ficou preso na enchente. Ele precisou se agarrar na grade da UPA. Mais à frente, no bairro Santa Mônica e na Vila do Índio, a água invadiu casas e deixou os moradores desesperados. Misericórdia, gente! É muita água! Olha, virou um rio!
Olha essa situação, gente. Esse cabimento disso aqui. Olha isso, minha avó camada nessa situação aqui, olha. Hoje pela manhã, o Globocop sobrevoou a região de Venda Nova. Na Vila do Índio, o córrego ainda estava com muito lixo acumulado, materiais que desceram das ruas de bairros vizinhos. Os 2 bolsões construídos para conter a água também vazaram, segundo os moradores. No bairro Jardim Leblon, a enxurrada em ruas de terra levou lama para casas. Na região oeste da cidade, a Avenida Francisco Sá ficou debaixo d'água. A força da correnteza assustou as pessoas que precisaram se abrigar em lojas da região. Carros foram arrastados. No Barro Preto, ruas também ficaram alagadas. Mesma situação no bairro Nova Suíça. Na Academia de Polícia Civil, o barranco estufou e danificou parte do muro de contenção. A lama se espalhou pela pista da área de treinamento. Este córrego, no bairro Estrela d'Alva, estava cheio de lixo acumulado, um risco em caso de novas chuvas fortes. A bacia de contenção que está sendo construída no final da Avenida Amazonas chegou ao limite durante o temporal. A estrutura é para evitar alagamentos na região da Avenida Tereza Cristina. Passageiros que estavam em um ônibus ficaram preocupados com o nível do Ribeirão Arrudas durante o temporal. Gente, olha a situação da Tereza Cristina no momento. Parada, não tem condições de passar. Na Via Expressa, altura do bairro Coração Eucarístico, passageiros ficaram ilhados num ponto de ônibus. Na região da Pampulha, níveis dos córregos subiram rapidamente e alagaram ruas nos bairros Santa Terezinha e Urca. A Francisco Dumont aí, galera. De novo, ó. Na rua Botumirim, muita água. Não era possível ver a rua. A chuva atingiu todas as regiões de Belo Horizonte, causando alagamentos e quedas de árvores. A Avenida Delfino Francisco Xavier, no bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro, também foi atingida pela água de córregos que transbordaram. O prédio, que abriga algumas secretarias da Prefeitura de Belo Horizonte, também foi afetado pela água da chuva. Além de alagamentos, a região Centro-Sul, que contabilizou diversos prejuízos, também teve vários registros de quedas de árvores de grande porte. Aqui na Avenida do Contorno, onde nós sobrevoamos neste momento, essa árvore interditou a avenida no sentido região oeste de Belo Horizonte. O trânsito precisou ser desviado para ruas do entorno, o que causou um nó na região. Na Avenida Álvares Cabral, no bairro Santo Agostinho, uma enorme árvore caiu e interditou um dos sentidos da via. Equipes da prefeitura atuavam para cortar os galhos e liberar a avenida. Ao lado, outra árvore que caiu fechou completamente a rua Santa Catarina. O temporal também atingiu cidades das regiões metropolitana e central do estado. Em Ribeirão das Neves, as ruas do bairro Tancredo Neves foram invadidas pela água. No bairro Florença, a água impediu a saída dos ônibus que estavam no ponto final. A enchente também invadiu a garagem de ônibus da empresa que opera linhas na região do Veneza. Prejuízo também para os moradores de Itabira, na região central. A forte chuva causou alagamentos em alguns bairros. Em Conceição do Mato Dentro, a força da água tomou conta de vias da cidade. Casas também ficaram inundadas. Impressionante essas imagens, né? Caiu muita água também em Contagem. A Defesa Civil abriu um gabinete de crise. O Carlos Eduardo Alvim tem as informações. Aqui em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Defesa Civil registrou 35 ocorrências e 260 pessoas foram atingidas pelo temporal. 40 delas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Uma bebê de 4 meses saiu nos braços de um militar depois de uma travessia em um bote. A enxurrada invadiu 15 casas e destruiu móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e muitas peças de roupa. Os carros que estavam parados na rua ficaram debaixo de água. A quarta-feira foi de limpeza. Um trator passou retirando a lama levada pela enxurrada. Segundo os moradores, em 7 anos, essa é a terceira vez que a enchente provoca destruição e prejuízos. Ruas e avenidas da cidade tiveram que ser bloqueadas por causa do risco de transbordamento de córregos. Em 6 horas,
O volume de chuva registrado na cidade foi de 86 milímetros, segundo a Defesa Civil. De Contagem, Carlos Eduardo Alvim, para o Brasil TV. Um temporal também alagou cidades do litoral do Paraná. Quem tem os detalhes para a gente é a Vanessa Rumor. A chuva castiga o litoral do Paraná já tem 2 dias e é uma chuva forte e intensa que não dá trégua. Na cidade de Matinhos, várias ruas estão alagadas. A água está subindo nos balneários, que são regiões que ficam um pouco mais afastados do centro da cidade. Hoje cedo, alguns moradores ainda estavam ilhados dentro de casa por causa do temporal de ontem à noite e precisaram da ajuda do Corpo de Bombeiros para serem resgatados de bote inflável. Algumas famílias foram levadas para abrigos municipais. De acordo com os bombeiros, pelo menos 26 ocorrências de alagamentos foram registradas nas cidades de Matinhos e também Guaratuba e Pontal do Paraná. Em Guaratuba, choveu mais de 200 milímetros. A média histórica do mês de janeiro é em torno de 385 milímetros, segundo o Sistema Meteorológico do Paraná. A Prefeitura de Guaratuba está recebendo doações para as famílias que foram atingidas pelas chuvas. E apesar desse tempo, apesar da chuva forte, ninguém ficou ferido. Vanessa Rumor, para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, em alguns lugares da Baixada, como em Belfor Roxo, ainda tem ruas inundadas e muita lama pelas ruas. A chuva de ontem fez o nível do Rio Botas subir mais uma vez e os moradores temem novos alagamentos. Esse é o cenário deixado pelas enchentes dos últimos dias. No bairro Santa Maria, em Belfor Roxo, ainda há ruas alagadas. Você sabe quantas vezes que esse rio transbordou nos últimos dias? Eu acho que umas 4 vezes por aí, entendeu? Assim, de encher até que assim, mas não subir muito. Mas acho que umas 4 vezes, da gente ficar, ai meu Deus, será que vai chegar até aqui? Será que vai inundar mais igual a da primeira vez? Então é muito complicado. Quem passa por aqui ainda se depara com lama e lixo. Tem muito estrago, só se vê muita derrota na rua, muita tristeza, os móveis, cama, todo mundo jogado pela rua. Muito triste. Em todo lugar aqui no bairro Santa Maria, é fácil encontrar marcas nas paredes, olha só, como essa. Por isso, o sentimento que fica é um medo de que a água invada as casas mais uma vez. Aqui as pessoas, quando começa a chover, já ficam logo pedindo a Deus para que não venha aquela enchente. Enche muito, o rio é largo, você não sabe onde está o rio quando está chovendo. Ontem o nível do Rio Botas subiu de novo. A gente fica com medo, né? Porque qualquer chuvinha que dá, a gente já fica apreensiva desse rio encher e nada acontece. Fica aí essa lama, desse jeito. É medo. Acordar de madrugada, você vê a chuva e você fica assim, ai meu Deus, será que tá entrando água? É muito complicado. Agora, nessas 2 semanas, 2 vezes. Se você entrar na minha casa, não tem mais nada, minha casa está oca. E aqui quem está ajudando é a população. A gente está fazendo aquela união, que a união faz a força. Eu fico ali em cima, não durmo, aí fico ligando para um vizinho, para outro, a gente fica monitorando todo mundo. Quem vê de perto os estragos afirma que as obras não são suficientes. Eu já moro aqui 50 anos, eu nunca vi melhoria aqui em Santa Maria, nunca vi. Já é a 3ª enchente que nós passamos aqui, ó. A chuva de ontem também causou prejuízos na capital. Muita gente teve dificuldade na volta para casa depois do trabalho. Mais de 30 bolsões d'água se formaram em toda a cidade. A Avenida Niemeyer chegou a ser interditada. A Zona Sul foi a região mais afetada e árvores caíram na Tijuca e na Barra. Bombeiros do Mato Grosso seguiram hoje para Tocantins para auxiliar nas buscas a uma criança indígena perdida na mata entre os 2 estados. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso está dando apoio a militares do Tocantins para ajudar nas buscas por um menino indígena de 11 anos que está desaparecido na Ilha do Bananal, que fica na divisa entre os 2 estados. Para ajudar nas buscas, o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso enviou hoje 3 bombeiros e 2 cães farejadores, além de drones e câmera térmica para tentar localizar a criança indígena. Os militares saíram de Barra do Garças e foram até o local com uma aeronave do Ciopaer. A suspeita é que o menino tenha se perdido na divisa entre o estado de Tocantins e de Mato Grosso, próximo do município de Santa Terezinha. Ele foi visto pela última vez no domingo. As equipes utilizam os drones para mapear a região pelo ar, enquanto rastreiam pistas por terra. Indígenas relataram aos bombeiros que encontraram possíveis pegadas do menino na região da aldeia Cutaria. Luiz Vieira,
para o Brasil TV. Em São Luís, um dos suspeitos de matar um motorista de ônibus na segunda-feira durante um assalto foi solto. Ele tinha sido preso ontem com mais 2 pessoas. O crime provocou uma paralisação no transporte público nesta terça-feira e os ônibus em São Luís só voltaram a circular hoje. Leônidas Cunha Ribeiro, que foi apontado pela polícia como a pessoa que deu fuga aos adolescentes que afirmam ter matado o motorista Francisco Vale Silva na noite de segunda-feira, havia sido preso ontem à tarde e foi solto hoje. Em depoimento, Leônidas disse que estava trabalhando com os 2 menores, quando um deles mostrou uma arma calibre 38 e convidou ele para participar de um assalto. No entanto, ainda em depoimento, ele disse que respondeu que isso não daria certo e foi para casa, e que por volta das 10 horas da noite ele ficou sabendo do assalto e foi até o matagal socorrer os menores. A decisão de soltura de Leônidas foi da juíza Maria da Conceição Privado Rego, que, com base nas informações e atendendo a um pedido da Defensoria Pública do Maranhão, concedeu a liberdade a Leônidas por vício formal, por conta da ausência de requisitos legais necessários para manter a prisão em flagrante, que ele não esteve na cena do crime e que não há, no momento, qualquer indício da participação dele ou mentoria no crime. Os outros 2 suspeitos adolescentes seguem detidos. Um deles assumiu a autoria do crime. A Polícia Civil destaca que continua investigando o caso para confirmar a autoria desse crime. Tássila Castro, de São Luís, para o Brasil TV. E olha, gente, o número de casos de dengue no Distrito Federal esse ano já é 646% maior do que em relação ao mesmo período do ano passado. E subiu para 3 o número de mortes causadas por essa doença. Washington Luiz esteve numa das tendas de atendimento para casos da doença e tem mais informações. Detalhando um pouco mais esses dados que você apresentou, já são 16.079 casos de dengue aqui no DF só nessas primeiras semanas de 2024. Se comparado com o último boletim divulgado na semana passada, o aumento é de 119%. Na semana passada eram 7.329 casos, ou seja, mais que dobrou a quantidade de casos confirmados de dengue aqui no Distrito Federal. E outro dado que esse último boletim de ontem também traz é a confirmação de mais uma morte por causa da doença aqui no DF. Então agora são 3 mortes devido à dengue nesse início de ano. E uma das respostas das autoridades a esse aumento aí nos casos de dengue é justamente essas tendas de acolhimento. Como a gente está aqui agora na estrutural, vou pedir o repórter cinematográfico Luiz Gastão para mostrar um pouco da situação aqui de momento. A gente vê que está bem movimentado, contei aqui aproximadamente 40 pessoas, fica assim durante todo o tempo. Hoje de manhã nós estivemos também em outra tenda montada aqui no DF, só que dessa vez lá em Ceilândia. Por lá o movimento era parecido com o daqui, pelo menos no início da manhã. Lá houve uma mudança de local, continua no estacionamento da administração, mas mudaram de um lado para o outro, porque houve um alagamento nas tendas e agora o atendimento lá é feito dentro do auditório da administração. Essas tendas funcionam de 7 da manhã às 7 da noite. No geral, os pacientes elogiam, falam que tem um atendimento rápido, mas há algumas reclamações de pacientes que chegaram dentro desse horário, por volta do fim do dia ali, 6 da tarde, e não conseguiram atendimento. Cidades do interior paulista buscam alternativas para combater o mosquito da dengue. Em Lençóis Paulista, um mutirão de limpeza vai percorrer toda a cidade. O caminhão passa de bairro em bairro, recolhendo os materiais que podem servir como criadouros do mosquito transmissor da dengue. Uma forma de conscientizar a população de Lençóis Paulista e evitar o acúmulo dentro das residências. Muitos aproveitaram para colocar também móveis antigos e pedaços de madeiras que poderiam virar entulho nos quintais. O mutirão veio da necessidade de evitar que mais casos de dengue surjam na cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Lençóis Paulista vem tendo um ano atípico. A equipe analisou a série histórica de casos de dengue e desde há 5 anos atrás sempre iniciava os casos de dengue a partir de fevereiro. E esse ano atípico, logo na primeira semana nós tivemos já 6 casos confirmados, que foi o nosso start para criar estratégias aí de prevenção. O mutirão vai acontecer até o dia 31. As equipes orientam as pessoas para que coloquem os materiais na calçada com pelo menos um dia de antecedência,
frequência, dependendo do cronograma da sua região, que pode ser encontrado no site da Prefeitura. A seguir, a ANEEL projeta um aumento médio acima da inflação para as contas de energia neste ano. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da projeção da Agência Nacional de Energia Elétrica, que indicou um aumento médio de 5,6% na conta de luz para esse ano em todo o país. A estimativa está acima da inflação projetada para o período, que é de 3,87%, segundo economistas consultados pelo Banco Central. No ano passado, a ANEEL já tinha estimado um aumento médio de 6,8% nas tarifas das distribuidoras, mas a alta verificada foi de 5,9%. A agência autoriza reajustes nas tarifas de energia todos os anos na data de aniversário da concessão. Esses reajustes levam em consideração fatores como custo da geração e transmissão da energia, encargos e inflação no período. No Recife, uma belíssima e justa homenagem ao cantor Reginaldo Rossi, que morreu há 10 anos, ficou pronta. É um mega painel de 46 metros e que chama a atenção de muita gente que passa pelo centro da cidade. A homenagem é tão grande quanto o tamanho do artista popular pintado na fachada do prédio. Justíssima. O Reginaldo Rossi é o maior representante do Pernambuco, do Recife, do Brasil. É uma homenagem que realmente a cultura pernambucana soube representá-lo bem. Amei! Foi a melhor coisa que fizeram. Homenagear o que é da gente, né? Da nossa cultura, né? O mega painel de 46 metros de altura e 11 metros e meio de largura retrata Reginaldo Rossi com colares dourados no pescoço, vestido com uma camisa verde de seda, os famosos óculos, marca registrada, e a coroa na cabeça confirma o título de nobreza concedido pelo povo. Reginaldo Rossi, para mim, é o rei do brega aqui no Recife, né? A história do brega brasileiro, e é muito bom ter agora uma foto que fizeram dele ali no prédio, né? Que eu achei lindo. Melhora o dia, me sinto confortável, as pessoas repassam olhando, fica aquela coisa, se torna um ponto turístico, né? Assim, parece que ele canta, virado para o bairro de São José. Reginaldo Rossi está vivo nas nossas memórias, nas festas, nos carros, durante a ida para o trabalho ou na volta para casa, na hora de namorar. E olhando ele assim, ó, grandão, bonito que só no centro do Recife, faz a gente viajar no tempo. Só lembranças boas. Lá em Macaparana se reunia com os amigos, uma cervejinha gelada, né? No caldinho dos amigos. É, muito importante, viu? Tempo bom, né? Ô, rapaz. Lembro de muita coisa boa, né? Do quê? O brega gostoso que ele tem, né? Dançava muito? Muito. E agora no carnaval é que eu vou aproveitar mesmo o galo da madrugada. Lembra dos amigos? Com certeza. Lembra dos namoros? Que não foi. Só coisa boa, né? Só coisa maravilhosa, graças a Deus, né? Ele deixou muita saudade. O painel coloriu toda a fachada lateral do edifício Rostam, que fica na Avenida Conde da Boa Vista, uma das principais do Recife. 9 artistas participaram. Eles fazem parte do Coletivo Osmo, um grupo formado por artistas visuais que colorem espaços que estavam vazios, sem cor, como a lateral do prédio antigo. Felipe e Shell fazem parte do coletivo e representam os colegas. Para eles, pintar um artista tão querido foi como compor uma canção. Todo o processo durou cerca de um mês. 5 pessoas que trabalhavam executando o serviço, né? Foram divididos também etapas de serviço, que é a marcação, né? Chapar algumas partes, que é blocar, fazer a sombra, a luz. É uma tela ótima, né? Porque é na avenida, é no coração da cidade, mas valeu muito a pena ter feito esses processos todos de serviço, de trabalho, para poder entregar essa obra como está hoje aí. Foi o trabalho de nossas vidas, né? Tanto na dedicação quanto entender a majestade assim, que é Reginaldo Rossi, a cada descida, a participação do povo, cantando as músicas, viajando. Então, a sessão de Reginaldo abraçava, sósia de Reginaldo chegou aqui. Então, a cada vez que tinha no almoço, o pessoal... Então, a cidade viveu esse momento, né? Na veia horta da cidade, a cidade canta Reginaldo. É um artista que furou bolhas, o artista pernambucano de longe, mais ouvido e mais falado. Então, assim, ainda não caiu a ficha da dimensão que é homenagear o rei, que faz 10 anos de saudade, né? Já viu o rei morrer?
De forma nenhuma. Ouve tanto a música dele, né? Sem dúvida nenhuma. Gosta muito? Muito, muito. Sempre escutei. Tem uma música preferida? Ah, não. É difícil escolher, porque todas assim é do meu agrado. É isso, Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.